Então, esta noção de potencial de exposição nas línguas dos seres humanos é uma coisa importante. E isso toca a qualquer momento da vida, não é somente para os jovens. Opa. Este potencial variável de exposições nas línguas é constituído de uma pluralidade de espaços de interlocução plásticos que se formam e se deformam. A gente entra na internet, no Facebook, no Orkut, outro grupo de social assim, ou num site, qualquer site, estamos em relação com vários idiomas e vamos a tentar de falar um idioma só dizendo uma palavra assim. São os espaços de interlocução que cada dia são mais interlinguísticos. Tem línguas variadas e situações plásticas entre as línguas. Óbvio que neste tipo de site não é sempre um idioma dominante. O caso do Orkut foi muito interessante. Vocês conhecem a história do Orkut. O Orkut foi fundado pelos grupos da Google. Nos Estados Unidos foi criado pelo time líder da Google para desenvolver relação entre os dirigentes da empresa. E num dia eles disseram, então vamos tentar de deixar o Orkut assim fora para ver se pega, se pessoas entram. E talvez vamos fazer lucro com isso, colocando publicidade depois. E em 3 anos, no começo dos anos 2000, o Orkut foi pegado pelos brasileiros. E eu vi no Orkut pessoas dos Estados Unidos que falaram assim em inglês, mas que é este sítio onde se fala português? Tinha reivindicação que não se falava mais inglês no Orkut. Então, é uma situação interessante do ponto de vista sociolinguístico. Isso. Neste tipo de situação, tem uma adição de competências monolíngues, o que chamou de competências alterlinguísticas, e uma integração de competências interlíngues, porque tem que reagir em relação com um idioma. Você pode falar com uma pessoa que tem o mesmo idioma de base que nós, e também uma outra pessoa que nos pede de interagir e não sabemos responder a esta pessoa, mas temos vontade de responder. Então, tem estas duplas relações, alterlinguística e interlinguística. E assim podemos construir um modelo onde as línguas estão em relação com fluxos, polos que distribuem relações entre os idiomas de maior comunicação e de menor comunicação. Mas você pode ver neste tipo de site que não está sempre em relação com a dominação dos idiomas fora. Não é sempre o inglês que domina. Não é sempre o francês ou o espanhol que domina. Às vezes pode entrar com idiomas que não têm este nível de reconhecimento internacional. Você pode falar hoje na internet com o Kiswahili. Você pode falar com a língua da Armênia, o armênia, não sei como se diz. O armeniano, bom, você pode falar. Armênio. Então, estamos na frente de um modelo sociodinâmico global entre falantes de línguas e estruturas. Temos estruturas, falantes e línguas. As estruturas são os meios, os falantes são os sujeitos que falam. As línguas são o objeto, línguas. O papel da abordagem do interlinguismo metodológico é analisar o que chamou a tectônica das línguas, para pegar uma imagem das relações entre as placas tectônicas
que existem no mundo. Assim. Isso leva-me a propor de organizar qualquer atividade com as línguas, que seja o ensino, a tradução, a terminologia, planejamento de línguas, política linguística, uma abordagem de interlinguismo metodológico. E, para começar, analisar este sistema de tectônica de línguas. O que mostra, quando as línguas entram em contato, limites divergentes, onde as línguas estão se afastando umas das outras, se dividem. Assim podemos ver, talvez, entre o português do Portugal e o português do Brasil, é como o francês do Quebec, o francês da França, uma separação, uma tendência a se separar. Tem, ao contrário, os limites convergentes, onde as línguas convergem. Você pode fazer isso, você pode encontrar aqui entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai, uma mistura com o Guarani, o espanhol e o português. E os limites de transformações das línguas, onde se inventa uma nova língua em relação com uma necessidade de falar o Spanglish. O Spanglish, tocar, quer dizer, a base latina que existe na América, nos Estados Unidos, é mais ou menos 50 milhões de pessoas que podem falar em espanhol. Mas alguns deles desenvolveram um idioma específico, uma mistura. Os empréstimos entre as línguas são frequentemente apresentados como simples transferências formais que vemos no momento X. Se fala que o português do Portugal pegou muitas palavras do francês no século XVII. Mas é assim, século XVII pega e antes não, depois não. Não é assim, as línguas não é fechado assim. Empréstimos acontecem no tempo e nos espaços interlinguísticos por frições de línguas. Quando as línguas se tocam, como os interlocutores fazem se encontrar as línguas concretamente. Tem movimentos de absorção e de rupturas. Isso que explica, por exemplo, as fricções no tempo com o CH do português e o double L do espanhol, chave, llave. O sion do francês e sang do português, a revolução. Com o tempo, por frição, as línguas separaram esta maneira de falar. Então, vamos, para terminar, voltar à pergunta inicial, que determina o caráter operacional das atividades humanas como o ensino, aprendizagem, da abordagem do interlinguismo metodológico. Na prática, é quase impossível descrever uma língua sem referências às outras. O trabalho do linguista sempre foi uma relação entre os idiomas. E para mim, da mesma maneira, é quase impossível atuar no campo didático sem referências interlinguísticas. O interlinguismo metodológico, que é uma abordagem teórica, quando a gente trabalha no campo dos idiomas, concretamente o que? Por exemplo, abordar a alternação linguística como habilidade. Precisamos cada dia mais no mundo de passar de um idioma a um outro. Mas nunca se ensina ao aluno como se faz. Assim, quando chegamos a passar de um idioma a um outro, é complicado. Óbvio que temos técnicas, porque fazemos isso. Então, se o ser humano faz, quer dizer que tem técnica, mas não se estuda e não se transmite.
Formar os professores de línguas juntos em departamentos de didática, qual seja o nome da disciplina, pode ser linguística aplicada, didática no sentido europeu. Propor aos alunos ofertas de idiomas associados visando habilidades variáveis. Não posso passar 600 horas em estudar só um idioma agora. É uma perda de tempo, exceto para a pessoa que quer ser uma especialista desta língua. Mas para as outras pessoas, não precisa. Precisa mais estudar vários idiomas com capacidades variáveis. Avaliar habilidades plurilinguísticas. Nunca se avalia. Temos TOEFL, DELF, temos vários testes que existem em vários idiomas, mas nunca se avalia vários idiomas no mesmo momento. E tudo isso para construir ferramentas didáticas que devemos analisar os usos das línguas em contato. Muito obrigado. Informamos que retomaremos os trabalhos às 14 horas após o almoço. Está. Antes de ir para o intervalo, o conferencista há para as questões do público e para o debate. Ainda não vamos almoçar. Vamos conversar, né, aproveitar que o professor Patrick está aqui e colocar as perguntas para que haja o debate. Oi, bom dia a todos. Eu sou docente e formadora de professores e de pesquisadores de espanhol aqui na FEFELESH, da USP. E por ser docente e pesquisadora de espanhol, penso muito as questões. Concordo totalmente com sua fala e com a necessidade de não pensar as línguas de maneira separada e de começar a pensar as línguas nas relações com as outras. Porque isto nos aproxima muito de sujeitos que estão em relação com várias línguas. Às vezes, objeto de violência simbólica. Né? Nós sabemos que os Estados nacionais têm a França nesse sentido. Eu sei que o senhor não está falando no nome do Estado, então podemos aqui, como pesquisadores, sabemos que a França teve uma política de Estado forte, né, purista. Eu, como falante do espanhol del Rio de la Plata, tenho muita consciência da violência simbólica que exerce a Real Academia Espanhola. E como diz a Josefina Lubner, uma estudiosa argentina, no território da língua espanhola ainda temos o império, né? Com esse esquema da Real Academia regulando a língua. Mas a questão é que na América do Sul a gente vem pensando muito na necessidade de pensar as relações entre línguas, inclusive porque de maneira ilustrativa no Mercosul temos 3 línguas oficiais. E as 3 são línguas de colonização neste espaço. O espanhol, vou começar pelo final. O guarani, uma língua que sofreu o impacto da... Isto está muito forte, né? O impacto da colonização de maneira forte, que se tornou língua oficial só no final do século passado no Paraguai. O português e o espanhol. Então, estamos pensando muito na necessidade de que essas línguas não predominem necessariamente, mas que elas habitem esse espaço em relações mais tranquilas com as outras. Porém, nos espaços transnacionais, se fala muito em metáforas de guerra, defender as línguas, propagar as línguas, difundir as línguas. Qual é a metáfora que o senhor pensa que seria necessário que os estados, nesse mundo contemporâneo,
os estados nacionais e esses espaços transnacionais, inclusive pensando no português do Brasil, que matou o pai, já se de alguma forma promove sua difusão no mundo, às vezes com tons colonialistas, a meu ver. Quais seriam as metáforas que seria necessário provocar, promover nesse mundo com esse novo, com essa colocação que traz aqui? Obrigada, desculpa me alongar um pouco. Gracias. Vos sabes bien que no es el español que se habla aquí en América Latina, es otro idioma también. Eu acho que seria muito importante de fazer aqui na América do Sul o que se fez na Europa em relação com o CECR. Quer dizer, construir referencial para a América do Sul, referencial global para a América do Sul, do ensino das línguas, dos idiomas. E na construção, temos que lembrar que a construção do CECR na Europa durou mais ou menos 10 anos, à base de estudos sociolinguísticos, que não surgiu assim do céu. E acho que seria um momento importante para os países que se ligam com o Mercosul Educativo, pode ser uma proposta pelo Mercosul Educativo, de construir referencial do ensino dos idiomas na América do Sul, que seja pensado não a partir de uma cópia do CECR, mas de uma construção com estudos sociolinguísticos dos idiomas que se falam concretamente nesses países. E não tem que esquecer que na América do Sul existe o francês, porque o Brasil tem a maior fronteira com a França, com a Goiânia francesa. Quer dizer que, geograficamente, o francês é o idioma oficial da geografia da América do Sul. Tem que integrar o Guarani, que é uma língua oficial, mas tem que pensar em todos os outros idiomas que existem nos Andes, por exemplo, que existem no Brasil também, e que influíram sobre o português também, como o italiano influi no espanhol da Argentina. Então, para mim, seria muito importante de saber exatamente como se fala na América do Sul, porque é uma representação, não sabemos concretamente. Temos vários pequenos estudos assim, mas para dizer o que temos que aprender como idioma, ou vai ser o espanhol da Espanha? Ou vai ser o português do Portugal? Bom, é muito interessante. Mas não é o português que se fala na América Latina. Então, minha proposta seria fazer isso. Que as associações de professores de línguas influam para esta construção de referencial global para a América do Sul, de como se faz para ensinar os idiomas, para construir programa de ensino dos idiomas e de avaliação dos idiomas. Se chegamos a este nível, já vamos ver que vamos ter uma diferença com a Europa, que não vai ser a mesma coisa. Aparece a questão da mobilidade. E a mobilidade a gente entende no contexto da Europa, ela se justifica politicamente, economicamente. Quando você traz essa contribuição também, de uma certa maneira, continentalizada para a América do Sul ou América Latina, a minha pergunta é o seguinte: a justificativa para isso, do desenvolvimento de competências plurilingües, ela se apoia também
nessa questão de mobilidade, então nós estamos falando de qual conceito de mobilidade na América do Sul, e se isso realmente é uma questão que tem base econômica, política e social que justificaria esse tipo de proposta, ou se a gente está falando nessa relação de língua e linguagem, pensando na formação mesmo de cidadãos mais plurais. Quer dizer, eu não estou justificando por uma questão conjuntural, mas eu estou justificando que o meu olhar para o outro, ele pode ser diferente, ele pode incorporar novos valores que a gente vai passar para filhos, para famílias e etc. Eu lembro muito do que essa noção do um e do outro, do território e da desterritorialização, eu lembro muito das coisas que eu li do Glissant, que ele fala muito sobre essa relação. E uma coisa que ele fala que é muito bonita, que eu guardei para sempre, assim, quer dizer, eu falo na língua do outro, mas eu o compreendo segundo a minha linguagem, ou segundo a forma como eu me expresso, né? Então, eu fico pensando se nessa questão nós estamos falando aqui na universidade, a gente tem uma responsabilidade de formação, e quando o título da sua conferência é o interlinguismo metodológico na universidade, eu fico pensando nessa responsabilidade que a gente tem de estar passando essa abertura para novos valores, porque aí são novos paradigmas, novas referências, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Tem que se lembrar, então, não falou do quadro europeu para que não se acha de copiar. Então, por isso falou do referencial. Tem que lembrar que o quadro europeu não foi uma resposta às mobilidades, senão, ao contrário, um fator de incentivar as mobilidades. Quer dizer que a europeia, quando se constrói a europeia, tinha esta ideia de favorecer as mobilidades. Não existia as mobilidades. Quando eu nasci na europeia, faz muito tempo, não tinha esse tipo de mobilidade, nem as infraestruturas. Então, quando os países se juntaram, tive esta ideia de facilitar as trocas de mercadoria, as trocas de ideias e as trocas de seres humanos. E para incentivar isso que a comunidade europeia colocou várias políticas para desenvolver estas capacidades de mobilidade. No campo do ensino das línguas, foi a base disso a criação do nível 6 e depois do quadro europeu. Quer dizer que, se no futuro achamos que os países da América Latina vão sempre ficar fechados, sem mobilidade internas, não precisam. Mas já a estrutura econômica do Brasil muda. É um país que importa mão de obra agora. E que tem uma dificuldade porque ele tem umas regras de imigração que impedem isso. Mas a economia precisa disso agora. E acho que vai ser a mesma coisa para a Colômbia daqui a pouco. São países que são em desenvolvimento bastante forte, com um crescimento bastante forte, e as mobilidades internas vão crescer. As mobilidades internacionais também. Então, como você falou das responsabilidades dos universitários em relação com isso, a responsabilidade da universidade é de prever no futuro, é de preparar as gerações futuras. Porque isso não é para amanhã, 2, 3 anos, é para 10 anos.
que temos que trabalhar. E um quadro, um referencial, se constrói no mínimo em 5 anos. Não sei se respondi a tua pergunta. Henrique, eu tenho uma pergunta. Bom, antes de fazer a pergunta, eu queria te agradecer pela palestra, porque eu acho sempre importante a gente ter essa reflexão sobre essa não compartimentação das línguas, né, principalmente aqui na universidade. A minha pergunta ela foi suscitada não tanto pela tua palestra, mas mais pelo que você está colocando agora, sobre essa questão do referencial, um referencial possível, né, de línguas na América Latina ou na América do Sul. E você, quando você colocou isso, você ligou, você tocou um pouco na questão da descrição linguística, porque você falou, bom, que língua é falada no Brasil, né, o que português brasileiro, enfim, nem se fala em relação ao espanhol, né, e mesmo o francês, né, da Guiana. E a minha pergunta era o seguinte, se a gente for olhar o quadro como europeu de referência, qual que é o local da descrição linguística no quadro? Nem tanto, né? Então, como é que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais? Você tocou nesses dois assuntos. Como é que você liga a questão da descrição linguística? O que ela seria o que? Ela seria anterior à elaboração de um quadro de referência? Você poderia desenvolver um pouquinho mais essas duas coisas?